Acredito que já estamos online. Online já. Vou confirmar. Está online já? Pareceu que sim. Então, perfeito. Olá! Ah, sim, já estamos já. Perfeito. Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Boa gente. noite. Boa na Espanha. Verdade, verdade. Bom, Boa tarde, Brasil. Boa agora noite, para Espanha. Pois é. Perfeito, Amanda. Gostaria de primeiro agradecer vocês pela presença, por poderem estar aqui nesse momento importante. É o nosso penúltimo encontro da jornada, dessa primeira jornada online, né? Completamente online por conta da pandemia. Com certeza, se nós tivéssemos sem essa pandemia, esse encontro provavelmente seria presencial, com pessoal, com casa cheia. Mas, por outro lado, como nós falamos, o professor Renato trouxe no último encontro de sábado, essa experiência também nos permite que outras pessoas estejam aqui, como a Dani, como a Flávia, a Renata, que ambos estão em lugares distintos do Ricardo e da Amanda, que nós estamos aqui em São José do Rio Preto. Então, muito obrigada pela disponibilidade. Eu gostaria de, enquanto o pessoal vai chegando, que vocês fossem se apresentando um pouquinho. Então, dizem de onde vocês são, o nome de vocês já está disposto, né, para que o pessoal vá conhecendo um pouquinho vocês. Vamos começar sempre pela ordem que estamos dispostos no vídeo. Então, Dani. Oi, boa noite. Sou Daniela, moro em Santos. Estou participando dos grupos de estudos do GEPA. Está sendo muito prazeroso participar aqui da live. Muito obrigada. Amanda? Eu sou a Amanda, sou de São José do Rio Preto também. Sou psicoterapeuta, iniciante, mas faço parte do grupo GEPA desde o comecinho. E me sinto honrada, inclusive, de fazer parte desse grupo. Sempre é muito emocionante falar sobre isso. E é isso. Muito obrigada. Flávia, por favor. Boa noite, gente. Sou aqui do Espírito Santo, né? Moro numa ilhazinha aqui, bem pequenininha. Sou psicanalista, estou no grupo aqui do GEPA já tem uns 2 meses. Estou amando o grupo. É muito enriquecedor. Todo o compartilhamento que a gente faz e estamos aqui agora. Perfeito. Ricardo? Boa noite, pessoal. Eu sou o Ricardo, psicoterapeuta, resido aqui em São José do Rio Preto, onde atendo também. E eu estou no grupo GEPA também, já faz algum tempo já, e participando das lives, dos eventos, e vamos que vamos tocando aí, né? Muito obrigada, Renata. Boa tarde, pessoal. Então, meu nome é Renata, né, sou psicoterapeuta, também integrante do GEPA, também coordeno grupos de estudo do GEPA, né, eu vivo aqui na Espanha, onde eu tento divulgar o GEPA aqui também para o pessoal, local onde eu vivo, que se chama Albacete, é uma cidadezinha pequenininha em Castilla-La Mancha, né, mas muito acolhedora, né, e é isso. Muito obrigada. Bom, já temos um número expressivo aqui de pessoas nos acompanhando. Boa tarde, pessoal, sejam bem-vindos. Fiquem abertos a interagir conosco, é sempre muito rico quando vocês contribuem. Temos vários integrantes aqui também do GEPA, muito obrigada pela presença. Bom, eu gostaria de fazer uma introduçãozinha sobre esse tema para que a gente consiga ir construindo esse pensamento, né? Me parece ser um tema muito importante, não só nesse momento de pandemia, mas no contexto geral. Mas agora ainda mais, por conta de uma fragilidade, né? A questão dessa insegurança da pandemia. Então, tudo tá não é concreto, a mudança está muito mais frequente, né? Então, eu gostaria de iniciar, tem um livro do professor Renato, que até, eu não sei se ele ainda está disponível para compra, mas ele é muito interessante, chama O Amor e a Expansão do Pensar, é um livrinho vermelhinho, que depois eu compartilho com vocês o nome certinho. Nesse livro, ele traz no 4º capítulo, uma contribuição, uma expansão de um pensamento de Wilfred Biel,
que é um psicanalista muito importante para nós do GEPA, enquanto base, enquanto expansão. A ideia desses dos dois encontros, da expansão do professor Renato e também do Bion, é fazer uma comparação com a psique com o aparelho digestivo. Né? Então, quando a gente fala aqui do emocional, da psique do sujeito, nós não estamos falando de partes cerebrais desse sujeito. Né? Então, assim, a psique é algo que mais se aproxima àquilo que na religião nós vamos chamar de alma. Né? Então, é algo que transcende o físico. A ideia do tema, que seria a nutrição ou contaminação do ego em meio à pandemia. O que a gente estaria chamando de nutrição? Seriam aqueles vínculos saudáveis, que nós poderíamos fazer uma relação com os alimentos físicos que nós ingerimos. Então, você tem alguns alimentos que são nutritivos, mas que talvez não tenham tanto prazer assim imediato. Eles têm ali os seus benefícios, que na verdade é a longo prazo. Né? Então, um legume, uma salada, né? Uma fruta, tem muito mais nutriente do que se você for ver um fast food, que já estaria no outro grupo de alimentos, que seriam esses de prazer imediato e que seriam desnutritivos. Se a gente faz essa comparação com as relações, com os vínculos que eu tenho por perto, na minha vida, no meu dia a dia, a gente consegue também fazer essa questão da nutrição do meu ego. Então, o meu emocional, eu estou permeado por vínculos que me nutrem ou que me contaminam, que me acolhem ou que me oprimem. Né? Então, essa é a base para que a gente comece a discorrer o tema de hoje. Agora, eu gostaria de deixar aberto para aqueles que forem deixando aí a intuição fluir e nós vamos construindo esse tema. Fica aberto a vocês. Vamos lá. Vamos começar. Pode falar então, Renata. Não, porque com a introdução da Jéssica, me remeteu uma frasezinha que eu escrevi faz muito tempo dentro dos meus estudos de Bion, né? Eu vou ver se eu vou lembrar aqui agora, né? Famintos de afetos, se vinculava, se alimentava de quaisquer vínculos, os quais lhes provocavam fortes indigestões emocionais. Né? Me veio, enquanto a Jéssica me falou, foi trazendo a introdução, me remeteu essa frasezinha que me veio de inspiração, estudando o Bion mesmo, né? E é isso, né? Justamente em questão dos vínculos, conforme aqueles que você se vincula, se te intoxicam, né? E te provoca essas indigestões emocionais. Sim. E assim, pegando, né, o gancho, né, na pandemia aí, né, faz parte do tema, o que a gente está se alimentando, né, emocionalmente, né? Vamos falar assim, a gente está se nutrindo ou a gente está se contaminando, né? Porque os vínculos fragilizados, né? Então, pessoas que não se davam muito bem, agora a coisa estourou de vez. Então, né, divórcios, brigas, enfim, pessoal isolado abriu muitas questões aí. Aí vem, no caso, a televisão, por exemplo. Então, lá, número de mortes, notícias ruins. Então, assim, o que a gente está alimentando o nosso ego, né? A gente está nutrindo ou a gente está contaminando ele, né? Lembrando assim, contaminar é tornar impuro devido a elementos nocivos, né? Então, vamos jogando elementos nocivos para dentro, daqui a pouco a gente está entulhado. E aí começa as brigas, né? A gente precisa soltar aquilo de alguma forma. Destrutivo, né, Ricardo? E muito interessante essa comparação até na questão da alimentação mesmo. A gente está vendo aí na internet várias pessoas todo dia comentando que estão engordando, que estão se alimentando mal né? Tô dentro de casa, então vou pedir uma comida. E é sempre esse junk food que a Jéssica mencionou. E aí a gente fazendo essa comparação fica muito ilustrativo, assim. Porque os vínculos, como o Ricardo comentou, estão se revelando também, né? Altas taxas de divórcio, porque ninguém convivia. Estão começando a conviver mais próximo, assim, de uma forma mais próxima com as pessoas que moram junto, inclusive, agora, nesse momento. Então, tudo que estava ali meio latente acaba vindo à tona e nem sempre... se percebe que existia realmente uma nutrição ali de afeto, de respeito, de acolhimento, carinho, enfim, de amor, né? Que é a nutrição do ego.
Sim, e assim, é interessante isso aí, né? Porque agora na pandemia, né, tirou muitos, né, os excessos, as coisas e focou. E assim, agora tá revelando aquilo que já vinha lá de trás. Sabe quando você come demais e te dá aquela azia? Dá a impressão que a azia é agora, né? Na hora da pandemia, agora tá todo mundo cheio, entulhado ali, né, contaminado mesmo. Exato. E aí, cada um com a sua azia, a coisa pega fogo mesmo. E Ricardo, aproveitando, né, o gancho para nutrição, né, pensar nos órgãos, né, anatomia e fisiologia, né, o órgão que vai metabolizar tudo isso é o fígado, né, e se falava que ele era o órgão das emoções, né, o fígado, porque ali metaboliza, né, e vai distribuir para todo o seu corpo, né. Sim. Então, na questão, né, que a Amanda comentou do comer demasiadamente, né, você fica tão intoxicado, tanto emocionalmente, quanto, né, o seu fígado, que ao metabolizar isso, você fica né, realmente intoxicado, né? A questão fisiológica e o seu emocional, porque você não consegue digerir aquilo, né? Você está demasiado, você está cheio, você, né, em pleno, né? Como as minhas filhas brincam, né? Está como explodindo, né? Então, assim, é muito tóxico isso, né? Em todos os sentidos, fisiológico, né? Da fisiologia, né? Do corpo, quanto emocionalmente, né? E Sim. quem paga? O fígado. Poxa, Dani, você sabe que você me remeteu aqui, eu estava viajando aqui, porque você está trazendo, né? Me remeteu uma analogia aqui com o pensamento de Bion também, sobre essa questão do fígado, também fazendo uma função de barreira de contato, né? O que filtra, o que vai entrar e aquilo que vai sair. Né? Então, ele faz esse filtro. Uma pessoa, quanto mais uma personalidade estiver mais integrada, mais estruturada, mais capacidade ela vai ter de processar essa barreira daquilo que vai me nutrir e aquilo que eu vou ter que expelir, né? Porque isso me é tóxico. Né? Então, quanto mais integrado o sujeito, quanto mais bem equilibrado, estruturada a personalidade, mais fácil haver essa barreirinha que vai permitir aquilo que entra e aquilo que sai, que não vai entrar, que vai ser expelido, evacuado. Exato. Ele me veio aqui. Enquanto a Dani estava falando aí, eu estava lembrando o seguinte, porque essa questão quando a gente fala do órgão, né, aquilo que vai... tem pessoas, por exemplo, que costumam ficar ruminando determinadas situações por um bom tempo. E é aquela questão, da mesma forma que a gente chega no restaurante, escolhe um determinado alimento, que vai trazer essa nutrição, esse alimento também pode, de alguma forma, fazer mal. Então, se a pessoa fica ruminando aquilo que está fazendo mal e continua se alimentando disso, isso a longo prazo, né, vai trazer um prejuízo muito grande para essa pessoa. Então, a gente precisa, nesse momento de pandemia, o que a gente faz, né? Porque, como o Ricardo falou, a gente está todo mundo junto agora. Então, o problema que está surgindo agora é que a gente estava ali, né? E agora, com esse momento, todo mundo junto, a gente... começa a perceber os efeitos. Exato. Sim. E aí a gente percebe, né, se a gente estava realmente nutrido ou se a gente estava entupido mesmo, cheio. E assim, né, quais vínculos estávamos permeando antes de tudo isso, né? Será que eram vínculos saudáveis para agora, né, apresentar elementos saudáveis, ou eram vínculos tóxicos, né, permeados de elementos nocivos agora, né? E aí aquela coisa, o que a gente vai evacuar ou a gente vai, né, reter aquilo, ruminar? Tudo isso é referente aos vínculos que vieram passando antes mesmo da pandemia, né? Exatamente. Claro. Posso só, esses dias atrás, eu acho que cheguei até a trazer num grupo, né, junto com a Jéssica, e gostaria de trazer aqui também, que eu acho que vem muito pontual, né, com a questão da pandemia dentro da clínica, com os analisandos. Né, por coincidência, surgiu um novo sintoma muito similar de um com o outro, que é o medo da fome. Né, eu acho que eu cheguei a trazer isso com a Jéssica, um dia a gente pensou juntas esse aspecto, né, e o quanto esse medo da inanição do bebê, né, nos remete lá ao bebê com essa vinculação com a mãe, né, porque o bebê, é só para a gente falar aqui, pessoal, para poder pensar que o bebê, a gente está falando de nós mesmos, né, essa raiz nossa primária, né, então o bebê, ele nasce
buscando esse seio, que é a nutrição. Mas, acima de tudo, o nenê nasce buscando essa mente, esse mundo emocional. E o quanto o alimento tem a ver com essa nutrição emocional. Então, com essa questão de isolamento, essas pessoas, né, que a gente está trazendo aqui, esses vínculos dentro do lar, aquelas pessoas com quem a gente estava se vinculando, talvez começou a ficar muito mais claro. Eu não estou me sentindo alimentado. Porque essas pessoas, elas não passam fome, elas não têm problema nenhum alimentar. E era interessante que elas traziam um terror, uma angústia por medo de passar fome. E poder trabalhar esses aspectos da fome emocional. Porque aqueles vínculos onde elas estavam rodeadas, né, eram vínculos que não alimentavam, não nutriam. Eram vínculos prazerosos, né, extremamente prazerosos, que não aportava nada, né? Tipo um lanche ai, gente, um lanchinho aí, esses de McDonald's, essas coisas assim, que é cheio de coisinha, né? Mas é para trazer uma ilustração, um brigadeiro, coisa que a gente sabe que não tem nutrição, só tem calorias, né? Mas é muito prazeroso. E aí poder elaborar isso, porque na realidade a fome se vincula muito a esse mundo emocional, né? Esse mundo afetivo que a gente busca, que é a mente, nessa necessidade do bebê querer evoluir, né? A Melanie Klein vai trazer a pulsão epistemofílica, né? A Bion vai chamar do instinto de curiosidade, né? De estar sempre se vinculando com o outro para aprender, para crescer mentalmente, emocionalmente, né? E aí foi se desconstruindo muita coisa esse momento, e as pessoas vão percebendo que muitas vezes onde elas estão inseridas, não existe nenhuma nutrição emocional. Eu trago isso, gente, que para mim, assim, na experiência, na clínica, isso ficou muito claro, esses dias de pandemia, porque, né, eram coisas que não surgiu, e de repente com a pandemia veio a questão, né, então por que a gente está todo mundo querendo fazer pão? O pão, né, que é a necessidade do companheirismo, né, compartilhar o pão, percebe? O simbólico do pão. Eu não sei se vocês têm reparado nisso, mas no Brasil, enquanto eu estive aí, eu vi muita gente fazendo pão dentro de casa. Sim, e tinha todo esse simbólico, né? Exato. Até por aspectos religiosos, místicos, podíamos pensar no desdobramento também. Sim. Né? O pão é uma ilustração muito grande de você se contentar com o básico, né? Com o que é o essencial. Muito bem colocado. Até nós temos aqui a contribuição do professor Renato. Ele colocou que satisfação não é nutrição, né? E é isso, você está ali cheio, mas ao mesmo tempo está se sentindo vazio em muitos casos, porque aquilo não te traz uma nutrição a longo prazo. E depois ele contribui, o que é prazeroso é aquilo que nutre. E realmente, porque assim, você se sente acolhido. Como é seguro aquele sujeito quando ele se sente amado, quando ele se sente acolhido pelos vínculos que estão por perto. Isso faz toda a diferença. Isso me faz lembrar de quando a Renata estava trazendo essa questão do medo da inanição. O Bion, ele faz uma expansão do seio mal de Melanie Klein. A Melanie Klein, ela traz a teoria das posições, lá no livro Em Vez de Gratidão, de 1957. Quando ela traz a posição esquizoparanoide, ela diz que o bebê, ou o sujeito nós, né, não damos conta da realidade, por isso a gente fragmenta ela em duas partes. Então, o que ela vai chamar de seio bom e de seio mal, só para o pessoal que está acompanhando, às vezes não vai entender muito bem o que é isso, né? Então, o seio bom seria caracterizado porque ele traz o alimento, mas ele traz um aparato emocional, ele traz carinho, ele vem com paciência, ele tem amor, ele tem tranquilidade, ele tem aspectos que trazem essa saciedade, essa nutrição também emocional para o bebê. Quando a gente fala do seio mal, é um seio que ele também vem com o alimento, né? Porém, falta todo o aparato. Então, às vezes, no momento da amamentação, a mãe tá ali, mas tá brigando com o marido, tá xingando todo mundo, tá no Facebook, tá fazendo não sei o quê, mas não tá naquele momento de troca de olhar, de carinho, aquele momento tão sagrado. E se a gente expande isso para a vida adulta, é a mesma coisa. Às vezes você tá conversando com um sujeito ou numa roda de amigos, mas são monólogos, é cada um falando de si, ninguém querendo ouvir o outro. É só uma disputa de que o meu prazer foi maior, a minha dor é maior, qualquer coisa de ideia fálica também que entra nesse aspecto.
E quando a gente traz, o Bion, ele traz essa expansão dizendo que o bebê, ele reconhece o seio mal depois que ele se amamenta. E quando ele termina a amamentação, ele ainda sente fome. E aí ele vai entender que aquilo é seio mal. E aí ele vai querer buscar mais, porque ele entende que o que é que está acontecendo? Cadê aquela parte gostosa que eu me sentia mais acolhido que desapareceu? Só que pelo medo da inanição, pelo medo de morrer, ele busca de novo. Ele tem o ato de sugar novamente. Por mais que a primeiro momento ele possa até renegar aquele seio que chega, mas ele está ali, ele está disposto. E a comparação que eu queria fazer é com as relações. Então, o sujeito, quando ele está tão desnutrido, tão machucado, ele sente tanto de ilusões, de identificação projetiva, né? Então, assim, ele coloca tantas coisas que ele precisa no outro, que o outro nem é capaz de suprir aquilo, mas ele fica ali idealizando. Então, às vezes, ele está lá cercado com 100 amigos num mesmo lugar, mas se sente sozinho, porque a gente está entrando nessa relação que não é nutritiva. Né? Faz sentido isso para vocês? Faz total sentido. Assim como tem alimentos que você termina, você come daqui a pouco, daí uma horinha você já está com fome de novo. Sim. Né? Porque sim, não é nutritivo. Não é nutritivo. Você fica de novo procurando, porque você realmente quer algo mais. Daí quando a gente fala nas relações, muitas relações elas são muito superficiais e como a Jéssica falou, né? Você tá ali e é aquela mesma coisa sempre, não tem nada que vai acrescentar, né? Que vai te trazer realmente uma nutrição, né? Sim, isso aí lembra muito, assim, aquela questão da renúncia do desejo, né? Aquela coisa, enquanto o bebê amamenta e se nutre, só que aí vai descobrindo o prazer ali pela oralidade, e aí quer mamar de novo, mas não para se nutrir, mas sim para sentir aquele prazer. Então, assim, essa renúncia desse desejo, ou seja, essa busca também desse desejo, se permeia nas relações, né? Eu me vinculo com você, mas não buscando uma nutrição, e sim buscando só um prazer, buscando uma satisfação. Então, assim, quando eu renuncio a esse desejo, é onde sobra os vínculos que são capazes de nutrir. Só que, para chegar nessa desvinculação do desejo, é algo mais complexo, né, de se chegar. Isso eu acredito, só para contribuir, e acredito que eu acho que também é muito importante isso. A gente não pode deixar de lado a questão da repetição. Então, assim, se eu estou buscando vínculos que são menos nutritivos, que são contaminados, que me contaminam de alguma forma, é porque a minha base muito provavelmente foi isso. Então, a gente não consegue excluir a primeira infância, o desdobramento, ou mesmo os vínculos que estão agora. Né? Aí o professor Renato contribuiu aqui, olha, faminto carente, o sujeito não é capaz de avaliar a qualidade do alimento, do vínculo. Exato. Então, assim, não dá para filtrar. Eu tô com tanta fome. É aquela ideia, assim, é muito a grosso modo, né? Tem um pouco da voracidade aí. Então, eu pego além daquilo que eu preciso sem eleger. Aquilo ali vai me nutrir ou aquilo ali só vai matar isso daqui que está me incomodando? Né? Então, às vezes, a baixa tolerância à frustração leva a isso também. Sim, esse nosso encontro se permeia muito naquilo que está em Freud, né? O princípio do prazer e o princípio da realidade, né? A gente está buscando sempre frustração, né? Isso aí, Amandinha. Sempre buscando, né? O princípio do prazer, já. Né? Então, qualquer coisa que venha e que me satisfaça já, né? Que seja agora, acaba prevalecendo antes do princípio da realidade, que é buscar realmente aquilo que vai me nutrir, que vai me manter bem, que vai me manter saudável, né? Emocionalmente, psicicamente, fisicamente também, né? Um sempre está caminhando com o outro, né? Não tem como, né? O que você busca, né? Aí esses dias eu li, é a neurose da geladeira, né? Você se nutre, você tá com as pessoas, você come, ou você tá sozinha, você busca comer alguma coisa, né? Mas você não sabe o que você tá comendo, né? Porque você tá só jogando, né? Tá só engolindo. Titãs, né? Só quero comer, né? Você tem fome de quê? Você tem fome de quê? Daí você, né? A neurose da geladeira, achei fantástico. Você abre a geladeira, você tá procurando o quê? Você olha, você fala, não encontro nada. Aí você fecha a geladeira, você volta, você abre de novo, fica procurando, né? É a ideia assim, eu abro a geladeira para pensar. Exatamente.
Pensar, né? Só que eu acabei de comer, né? O que será que eu tô querendo? Que falta que é essa que eu tô Onde é que está o necessitando? seu dom? Será que ele está aqui? Será que ele voltou? Aquela ideia da criança que ela acha no início da vida, agora me remeteu, vamos ver se isso faz sentido. A ideia da criança que ela acredita que ela criou o seio, né? Enquanto ali a gente fala no processo primário, que não tem uma diferenciação, então ela imagina que ela que criou e aquilo ali é parte dela. Então eu abro, agora vai? Cadê? Né? Então eu estou procurando aquilo que eu criei, onde foi que isso se perdeu? Onde é que está? A procura é constante, né? É interessante a gente trazer o conceito de tóxico, porque hoje em dia se fala muito sobre vínculos tóxicos, mas muitas vezes se sabe muito pouco sobre isso. E nesse momento exato que a gente está vivendo, isso traz uma alegoria muito triste, né? Uma realidade muito triste de se perceber, mas é uma alegoria muito boa para a gente pensar, que é essa questão do tóxico. A gente vê, por exemplo, as pessoas que não respeitam o isolamento, que estão saindo, que fazem festa e etc., que não tem respeito nenhum pelo outro e por si mesmo, né? Até porque uma coisa é consequência da outra. E aí essa busca que a Jéssica ilustrou com a geladeira é também uma busca dentro de casa dos vínculos, porque não tem vínculo nutritivo dentro de casa e vou encontrar lá fora? Não vou, mas pelo menos os que estão lá fora são prazerosos. Então a gente tá rodeado de vínculos tóxicos a ponto da gente se expor a outro elemento tóxico que está lá fora, que no caso que a gente está vivendo agora é a questão do vírus, né? Perfeito, Mandinha. É aquela busca, né? Assim, como se você precisasse, mesmo cheio, você precisasse de vitaminas, né? E aí você come uma coisa aqui, come uma coisa ali, né? Se alimenta, mas está sempre faltando algo, sempre. Aí fica aquela carência, e aí você acaba comendo qualquer porcaria, mas no fundo ainda falta algo, né? E aí isso aí me remete também ao que a Jéssica falou, da questão do seio, né? O seio bom, o seio mau, e assim, a criança, o bebê, aprende a amar pelo amor da mãe, né? E falhas ali, talvez ele pode ficar buscando isso dentro da geladeira, buscando isso em qualquer local. Então, você vê como que essa carência, nessa falta precisa ser suprida e o sujeito não acha. Aí ele come qualquer porcaria que encontra por aí. Não tem como parar de procurar, né? Vou parafrasear o Renato aqui. Como é que se desapega de uma coisa que você nunca conseguiu se apegar, nunca teve? A gente está falando de modelos, né, pessoal? Exato. A gente que trabalha na clínica, né, sendo modelo, esse modelo nutridor, né, sendo o analista, esse modelo nutridor, porque assim, muitas vezes as pessoas chegam até nós e aquele vínculo tóxico que elas estão vivendo, elas acreditam que aquilo é o correto, que aquilo está certo, né, o marido trai, bate, e para elas está tudo bem, porque nunca teve esse modelo dentro de casa, de referência de um vínculo saudável, né, tanto com o feminino como com o masculino. Então, pouco a pouco, ali na clínica, com um modelo nutridor, que é a função do analista, isso vai se desconstruindo pouco a pouco, né, porque até essa forma, através desse modelo saudável, essa forma de funcionar vai ficando obsoleta, e quando menos se espera, essa pessoa vai desconstruindo essa forma de funcionar, por apenas um vínculo que seja saudável na vida dela. Né? Que ela tem de conhecer, né? Algo novo. Muito bem colocado. Nós temos aqui a contribuição do Gustavo Santos, que eu acho que dá para a gente fazer um link bem interessante. Ele faz uma comparação do alimento que seria nutritivo, do vínculo, com algo que é aquilo que você cozinha em casa, com aquilo que você constrói, porque aí você sabe aquilo que está sendo colocado. E de algo que seria não tão nutritivo, muito colocado muito próximo do delivery, aquela coisa que o outro prepara, que o outro traz pronto, sempre tem esse cuidado. Acho que a gente consegue expandir isso pela responsabilização. Então, quando eu passo a me responsabilizar pelo meu cuidado, principalmente em processo de análise, pelo meu autocuidado, eu passo também a oferecer isso para o outro. Então, quando a gente fala de um vínculo saudável, é uma via de mão dupla, não é só de um lado.
Não é só alguém que está ali se nutrindo, mas eu te nutro e você me nutre. Essa seria a ideia do processo de análise, da dupla analítica, e até para nós, por exemplo, nós que somos analistas, para que a gente possa acolher o nosso paciente, não teria a menor possibilidade se nós não tivéssemos sido acolhidos antes. Então, a gente só pode oferecer aquilo que a gente tem, a base, não dá para você criar do nada algo. Então, você precisa ter ali um modelo internalizado para que eu possa oferecer. E quando você espera que o outro te traga, que o outro te reconheça, que o outro me dê valor, essas ideias, né, de que você joga a responsabilidade para o outro, então estaria mais próximo dessa coisa desnutritiva, do rápido, né? Então, achei que é um link bem legal. Muito obrigada pela contribuição. E assim, né, o pessoal espera as emoções também saudáveis vir a delivery, né? Sendo que primeiro ele precisa reconhecer dentro de si para poder ter um reflexo de fora. Não vai vir de fora para dentro, de dentro para fora. E assim, essa questão aí, né, do delivery também me remeteu a uma frase, não se me engano, não sei se é o Cortella, alguém que fala que assim, as pessoas saem de casa para comer comida caseira. Então, você vê, não faz muito sentido, né? Se quer comida caseira, se responsabiliza, vai lá, cata, põe a mão na massa e faz, você vê? Vamos pegar, né, volante, caminho da vida aí e se responsabilizar por aquilo, senão você vai ficar sempre esperando o outro, e aquele outro nunca chega porque, na verdade, não é o outro, né? É você. Essa questão da responsabilização é muito interessante, porque pegar o gancho no que o Ricardo está falando, aí a pessoa sai de casa, né, nessa fala, sai de casa para comer comida caseira e chega lá e se frustra, porque o sabor não é o mesmo, né, é diferente. E aí volta frustrado e depois entra no ciclo da repetição em busca de algo que vai nutrir, de algo que vai realmente satisfazer. Tem a questão do... Quer falar, Renata? Não, fala, Dani. Fala. A questão do sugar, né? Dependendo, né, a forma como você vai sugar, muitas vezes você vai passar uma vida toda sugando, querendo sugar, mas qual é, o que você está sugando, né? Em termos de relações do alimento, como que é esse tipo de nutrição que você busca, que você quer, né? O sugar, que eu digo, o amamentar, né? O comer, chuchar, né? Sugar. O que você busca nessa nutrição, né? O que você está buscando? Dani, assim, essa parte, né, da oralidade, né, fixações orais, né, a gente vai ver muito esse desdobramento dessa busca, não só do alimentar, mas do conhecimento, né, de querer expandir, de querer crescer, né, toda essa necessidade de busca também, né, que está vinculada com essas fixações orais. Anteriormente, o Ricardo trouxe essa questão que é sempre de dentro para fora que sai, né? O movimento. E me veio aqui, assim, na hora que ele estava trazendo, a questão do parto. É como se nós fôssemos parteiras dentro da sala de análise. A gente só pode fazer um parto de uma mulher que está grávida, que já tem algo ali formado. Não dá para fazer um parto de alguém que não está grávido, né? Na analisabilidade, né? A pessoa tem que ter uma predisposição a ter pelo menos um mínimo de vínculos saudáveis ao longo da sua vida para expandir na clínica, né? Para que se tenha esperança e acreditar que, olha, tá tudo muito difícil, mas eu posso acreditar que alguém vai me ajudar, né? Alguém pode me nutrir o suficiente para conseguir caminhar por si só. Mas muitas vezes, contaminados pelos vínculos desnutritivos, de muito ataque, né? O sujeito ele tem muita dificuldade de acreditar, talvez, um pouquinho nisso também, de que é possível que ele saia desse lugar doloroso, ou de que talvez ele mereça viver tudo isso, então ele fica ali naquela ideia de sentir dor e não viver a dor, né? Então eu sinto fome, mas eu não busco a nutrição, não dá conta de fazer esse movimento, às vezes, de romper com algo, porque falta ali uma estrutura interna. Então, um paciente que não tem analisabilidade é um paciente que não tem esperança. Aí o professor Renato concluiu, que é muito interessante. Você pode até levar o cavalo até a beira do lago, do rio, mas você não pode forçar ele a beber água. Né? Essa ideia é ele que precisa ter o movimento. Não dá para convencer alguém a caminhar. Precisa a pessoa querer, né? Se responsabilizar. O mesmo não pode forçar uma pessoa a querer cozinhar, né? Porque cozinhar demanda de amor,
Tem um preparo, tem um processo, tem uma escolha, para quem eu vou preparar, como eu vou preparar, quem eu vou nutrir, né? Sim, e assim, né? Ah, isso é um trabalho tão lindo. Sim, e assim, essa questão do cozinhar, né, às vezes representa, assim, algo trabalhoso, difícil, mas olha a responsabilidade, né, você está nutrindo a sua família, você está alimentando, ou seja, você está dando o motor, né, a gasolina, o combustível ali para que todo mundo possa seguir a vida, né, então você vê a importância desse ato, né. Exatamente. E daí, lembrei, né, dentro da nutrição, quando a gente pensa, eu tô nutrindo ou estou enchendo essas pessoas? Porque quando a gente pensa em todo o nosso, né, sistema digestivo, desde aquele alimento que vai passando pelas papilas, esôfago e tal, o estômago, tudo que vai acontecendo, quando ele chega ali no meu intestino, né? O intestino é um órgão incrível, que hoje é considerado o nosso segundo cérebro, né? Ali tem formação de vários neurotransmissores, que vai nos ajudar no sono, enfim, né? Uma infinidade. Olha essa A maior cara, captação de nutrientes é no intestino. Exatamente. E agora, como que tá esse intestino, né? Para que eu possa, eu vou, o famoso enfesado, vou ficar enfesada, né? Cheia, ou eu vou conseguir evacuar, né? Mandar para fora. Porque eu consegui nutrir, eu consegui absorver tudo aquilo que eu precisava, e agora aquilo que eu realmente não preciso mais, eu coloco para fora. Muito Aí, legal. Dani, você vê a genialidade do Bion quando ele faz essa analogia? É fantástico, né? É muito real. E eu tenho percebido assim também tá vindo um pouquinho mais de sintomas histéricos relacionados, não só agora, né? Sempre veio, mas assim, às vezes com dificuldade. Até a gente comentou em um dos grupos sobre o bruxismo, por exemplo, né? Que é esse ranger dos dentes, esse ataque ao seio, o que eu estou tentando destruir ali, que também está ligado a essa nutrição. Então, por que eu desenvolvo isso? Quando a gente pensa em alguns sintomas histéricos, né? Então, algumas dores, alguns problemas de estômago, intestino, que é todo esse canal da nutrição. Então, você tem a boca, você tem, enfim, todo o processo. E aí, quando o paciente traz ali um desconforto, a gente pensa uma relação, então, por exemplo, um problema gástrico, né, que tem ali. Então, quando você olha para os vínculos, tá difícil de digerir aquela história, tá difícil de digerir aquela situação, ou o sujeito que está ali com o intestino extremamente sensível, expelindo tudo. Então, quando você come um alimento tóxico, essa é a vazão do organismo, né? Então, põe tudo para fora. E quando eu tenho uma relação que também é assim, esse problema físico também aparece como sintoma histérico. Então, o sujeito faz um monte de exames, mas não dá nada. Né? Com o fisiológico tá tudo ok, mas o emocional não tá. Por quê? Porque talvez o nutriente não tá vindo nutriente, tá vindo algo contaminado, né? Que tá ali me deixando sem conseguir digerir, sem conseguir me nutrir o mínimo possível. Jéssica. O dano. Pode falar, Renata. Não, fala, que eu falo bastante. Se deixar, eu sou. Ah, né, Amanda, me perdoe, eu falo pra caramba. Existe o dano no vínculo consigo mesmo, né? Nessa situação. E ainda tem uma ilustração, assim, que é uma coisa que é facilmente observável, assim, que se fala muito sobre amor próprio, mas se conhece muito pouco sobre ele, sabe? Eu percebo muito que, na maioria das vezes que eu vejo as pessoas falando sobre amor próprio, elas estão falando mais sobre paixão, sabe? Sobre se apaixonar por si mesma, até porque fala-se muito sobre a imagem, sabe? Uma coisa até meio narcisista, assim. As pessoas se apaixonam pela imagem, então elas associam o amor próprio, sei lá, com cuidados com a pele, sabe? Umas coisas muito estranhas, assim, que é muito mais estético do que uma coisa realmente nutritiva, assim, e de ter um bom vínculo consigo mesmo. E, assim, não tem nem como isso não ficar escancarado nesse momento, né? Porque é o momento de isolamento. Então, na maioria das vezes, na maior parte do tempo, se você respeita o isolamento, então você está sozinho consigo mesmo. E aí, como é que está a sua relação com você mesmo? Exato, ali você se depara, né?
Até porque quando você passa a se incomodar com o relacionamento que você faz com o outro, ele é um reflexo do que você faz consigo. Então, se eu não consigo me nutrir, eu não vou poder nutrir o outro. E quando a gente está falando de uma nutrição, pegando o gancho da Amanda, não é esse estereótipo de padrão de beleza, que isso significa nutrição, né? Então, assim, não é aquele corpo dentro do estereótipo do padrão estético que aquilo ali é saudável. Muitas vezes você tem o padrão estético, mas não tem nada saudável. Né? Então, a gente está falando de uma questão emocional, não é uma questão, estou cuidando do meu cabelo. Não é o cabelo, né? Então, assim, não é só isso. Isso daí pode se estender depois que você já está cuidando de outras coisas. Mas é sempre algo mais superficial. E assim, né, dá para ver escancarado, assim, essa questão da tá cheio e nutrido, né? A pessoa que vive em busca dessa procura que a Amanda comentou, ele pode estar cheio, mas ele não está nutrido. E aí, o que acontece? Nunca acaba. Então, faz uma plástica, e faz a segunda, faz a terceira. Então, você vê, nunca tem um ponto final, nunca tá bom, porque falta algo ali dentro, né? Tem algo faltando ali que a pessoa ainda não conseguiu enxergar ainda. Porque não é estético, né? Isso, o desespero, sabe, das pessoas, tipo, para abrir academia, abrir salão de beleza, sabe? Então, que amor próprio é esse que vai te fazer correr um risco lá fora por conta de uma questão, né, de padrão de beleza, etc. Pois é. Tem aqui a frase do professor Nato, que também acho que é muito prudente da gente falar aqui. O saber é sobre, é acumulativo. O estar sendo em relação é nutridor. Então, exatamente. Então, quando você está ali sendo um sujeito, é como o analista real que o Bion propõe, acho que se enquadra aqui. Quanto mais verdadeiro nós somos, quanto mais eu reconheço a minha humanidade, a minha fragilidade, eu acho que também cabe um gancho para a gente falar aquilo que a gente estava conversando um pouquinho antes. Quando a gente fala dessa questão da nutrição, é algo que a gente vem trocando, uma palavra que permeia muito a obra psicanalítica de um ego fortalecido. Então, a proposta do GEPA, que o professor Renato nos traz, é fazer essa alteração de um sujeito forte para um sujeito nutrido. Porque o sujeito forte, quando você compra um material que é forte, ele é resistente, significa que ele aguenta muita pancada. E a ideia é que eu não aguento pancada. Né? A ideia é que eu preciso do outro para que ele seja. O outro é necessário para mim, eu preciso de ajuda. A ideia é que, por estar nutrido, eu saiba ir embora, eu saiba entender que não vale a pena eu ficar demandando energia para uma relação que não é recíproca, sabe? Então, essa questão da nutrição não seria um sujeito fortalecido. Ninguém tem que ser... Aliás, não dá para ser forte o tempo todo. Tá tudo bem você estar cansado, tá tudo bem você chorar, tá tudo bem você estar triste. Né? Isso são sentimentos humanos. Não dá para tirar isso da gente. Né? E assim, essa questão de ser forte é aquela coisa, né? Não sei quem já fez academia, ou pegou um peso, segura em um peso, algo muito pesado por um longo tempo. O seu braço vai cansando, o seu músculo vai cansando. E a mesma coisa emocional, né? Você vai sendo forte aqui, sendo forte ali, daqui a pouco te falta energia. E aí você tá caindo lá sem energia e não sabe o porquê, mas tentando ser forte a todo momento. E assim, às vezes a gente fala de nutrir, o pessoal acha que a gente está falando assim, de extrema felicidade, né? Não, nutrir é também falar não, é se sentir triste, permitir se entristecer. Então, assim, é bem mais amplo, né? Exatamente. Ser forte, até o forte já se refere muito ao superego, né? Não é outra coisa, né? É uma idealização, né? Não dá para ser alcançado. Uhum. Bem colocado. Nós tivemos uma pergunta aqui da nossa querida Andréia, que também é participante integrante do GEPA. Ela colocou assim: o número de crianças e adolescentes que têm sofrido abusos na quarentena, pandemia, aumentou muito. Nesse caso, a contaminação é absurda, né? Como o analista pode ajudar nesse processo? Nutrindo. Então, quando o paciente vem, até uma ideia que eu já comentei no grupo de Ludo, que é uma dificuldade quando você... É uma das dificuldades do atendimento infantil ou de um atendimento de um adolescente que é uma outra pessoa quem sustenta financeiramente aquele atendimento. Então, a gente fica um pouco refém disso, né? Porque o outro ele vai sentir um pouco de inveja, ele vai atacar esse vínculo, ele vai faltar, ele não vai custear. Então, várias coisas
por conta de não ser ele a estar sendo atendido. E quando a gente fala desse processo do analista, né, essa é uma dificuldade que eu tinha muito grande, de quando você estava assim, o tratamento estava acontecendo e de repente ele era rompido, né? Principalmente no momento onde você começa a ganhar espaço na vida da criança, a criança começa a chamar bastante por você, e aí isso acaba gerando alguns conflitos nos pais, enfim, que é natural, né? E nesse processo, quando eu levei para minha supervisão, o que me gerou acalento, né? Assim, o que acalmou meu coração é ir por uma perspectiva que, se você oferecer 1, 2 sessões, 1 mês, poucos meses de nutrição para aquela criança, é algo que talvez essa criança não teria em um outro contexto. Ou isso pode ajudar ela a enfrentar, pelo menos, dando uma base, um mínimo necessário ali para que ela consiga sobreviver naquele caos. Porque as crianças não têm voz e elas são refém realmente daquele ambiente. Se eu estou com pais que me nutrem, eu consigo me desenvolver naturalmente, já com as dificuldades da vida. Agora, se eu estou num ambiente que me contamina, que diz o tempo todo que eu não posso, que eu sou fraco, que eu sou burro, que eu não consigo nada na vida, que me desestimula, aí fica muito difícil desse sujeito acreditar em si. Aí, quando ele vai para esses vínculos que não são nutritivos, o que ele acha? Isso daí é o que eu mereço. Então, o sujeito ele fica fragmentado e ele começa a aceitar migalhas, né? Então, o outro te oferece pouco e eu falo, nossa, tudo isso? Porque o que eu tinha era tão pouco quanto, né? Isso é aquela ideia, né? O bullying começa em casa, né? Então, você não pode, você não é capaz, você é burro. Olha o bullying. Aí, quando vai futuramente para outros locais, começa, né? Entra nessas relações. Então, assim, começa em casa essas questões. Daí ele busca no alimento, né? A fuga. E daí começa a comer. E daí começa a outra questão. Vai ficar gordo, não come, né? Ou seja, sempre aquele ambiente tóxico, né? Não é. É até o que o professor Renato colocou aqui, né? O forte não pode ser sensível. Não tá. Você não tem isso. Não condiz. E aí ele complementa: o psicanalista deve ser sensível. E é isso mesmo. Então, assim, eu devo me emocionar com a dor do paciente, eu devo vibrar com uma conquista dele. Não é aquela ideia de analista apático que fica ali, né, pastelão, sem ter nenhum tipo de expressão. É vibrar junto mesmo, é estar ali na conquista para você oferecer um novo modelo para o paciente. Porque os vínculos externos da análise a gente não consegue resolver, porque você não tem acesso a outras pessoas e nem queremos, né? Então, assim, é o teu vínculo com o paciente que vai nutri-lo. Então, ele vai ter um momento extremamente doloroso e alguém ali com ele, dividindo, ouvindo, acolhendo. E ele vai ter um momento de extrema conquista e também alguém que vibre com isso, e não alguém que critique. Então, às vezes, a criança, o adolescente, o adulto, ele cria uma coisa com tanto esforço, com tanta dedicação, com tanto carinho, aí ele mostra para o sujeito vai lá e quer destruir, né? Por inveja, por várias coisas que vão surgir. Então, aí contamina, eu olho e falo, não consigo. E vai deixando. E assim, essa questão do analista apático, né? Se a gente pensar, olha que interessante, se o que trouxe o paciente aqui foi questões afetivas, como que você vai negar questões afetivas para ele? Então, você vê, é algo, né, amplo. Isso me faz pensar, a gente está falando da questão da contaminação, né? E assim como tem crescido os casos de abuso, né, como foi relatado aqui no nosso comentário, também tem crescido casos de violência doméstica. E quando a gente fala essa questão da contaminação, dessa pessoa procurar, né, uma ajuda analítica, aí vem o momento detox, né, porque a pessoa chega e já está contaminada, ela já não está dormindo, como a Dani falou uns minutos atrás, essa questão que não se digere, né, e a pessoa passa noites acordada, pensando naquela situação toda, e ela busca justamente esse momento terapêutico para esse momento detox. E se o analista tem que ter, fornecer essa nutrição para que essa pessoa comece a desintoxicar, tirar de dentro do seu organismo todo esse material que está fazendo mal. Muito bom. Flávia,
Você me remeteu aqui a lembrar justamente essa questão dos vínculos, né, da contaminação, da toxicidade, que para a gente, né, para a gente conseguir autonomia, para a gente conseguir crescer, a gente necessita depender pelo menos de um vínculo que seja saudável, né, que seria a priori a mãe, né, mas nem sempre a mãe tem condições de ser uma mãe suficientemente boa, e logo isso futuramente pode se desdobrar num outro vínculo, sabe? Tendo um modelo para poder conseguir pensar, porque dentro dos vínculos tóxicos é impossível se pensar, não dá para crescer, não dá para expandir, né? E para a gente conseguir essa autonomia é necessário ter um vínculo de dependência, né? E depois, claro, vai ser uma dependência sem prejuízo nessa autonomia, percebe? Mas para a gente conseguir essa autonomia é necessário esse vínculo saudável na nossa vida, né? Que seja apenas um modelo. Se a gente fala, tá falando da dupla analítica, parece que falar de nutrição a gente já está até em outro patamar, né? Porque parece que antes disso ainda vem uma desintoxicação, realmente, sabe? Perfeito. Vou comparar de novo com o aparelho digestivo, a gente tem que fazer uma lavagem estomacal Detox. Depois começar. É um detox, né? A desconstrução, né, Amandinha? É uma desconstrução, né? Os debris vão se desfazendo, né? Vai saindo esses entulhos dali, né? Quanto fica sensível quando nós ficamos sensíveis, principalmente no começo da análise, porque tá tudo ali tão guardadinho, tão tentando deixar que aquilo não. Então, conforme você vai tendo agora um ambiente, às vezes a pessoa ela tem a ideia um pouquinho distorcida de que a análise está deixando ela mais triste, mais irritada, mais cansada. Não é isso, é que agora ela tem um ambiente para ela poder viver isso. E quantas coisas você não chega nesse ambiente que é nutritivo, e a gente está falando de algo que não é só verbal. Nós estávamos comentando até no último grupo de sexta, né? Quantas vezes você cria toda uma história para você levar para análise, e aí você chega lá e aquilo faz tudo. Você não lembra de mais nada. Por quê? Porque já não é mais necessário, porque aquilo ali já foi transformado por aquele ambiente saudável. Então é algo que se estende. O acolhimento ele não é só verbal, ele é um espaço. Eu acho que é por isso, eu gosto do termo que o Winnicott usa, mãe ambiente. A gente também tem um pai ambiente, né? O dedicado comum ali. Então é aquele que não é perfeito. Ele oferece seio mal em alguns momentos porque ele cansa, mas a tendência, a frequência maior é dessa tentativa de nutrição, né? Essa questão da gratidão, da gentileza, de eu oferecer para o outro não algo que eu não quero mais, algo que está sobrando, mas algo que eu gosto muito, né? Então, assim, olha, eu gosto tanto disso que agora eu posso te oferecer. Eu aprendi o que é amor, então agora eu posso te nutrir. E o quanto que um paciente em análise leva a nutrição para toda a família. Ele transforma as pessoas que estão ao redor, por quê? Porque ali ele pode, então, olha só, eu posso cuidar de alguém que talvez não pode cuidar de mim. E aí a gente começa, acho que talvez isso daria continuidade àquela frase do professor Renato, né? A parte mais difícil é aprender a amar aquele que talvez me feriu, aquele que talvez eu não pude sentir esse amor como eu gostaria. Então, quando você retribui isso com afeto e tudo mais, aí você tem uma transformação, quando você diz um não para o outro, você deixa um limite, isso também transforma, porque coloca outro para pensar, opa, o que está mudando aqui? Né? A pandemia colocou todo mundo para pensar. Tem momentos que eu acho assim, olha, eu acho que tem muita coisa aumentando, mas eu não sei se está aumentando, se agora as pessoas estão falando, né? Porque agora, como estão sozinhos, agora eu preciso falar, né? Então, assim, agora talvez eu estou procurando mais pessoas para falar sobre algumas coisas. Talvez eu estava me sentindo um pouquinho mais acuado. Assim, Jéssica, bastante. Isso quando você traz, até dessa experiência que a gente compartilhou esse dia no grupo, de a gente não lembrar de nada que queria falar, né? Mas é até assim para a gente pensar aqui um pouco em Freud mesmo, né? Porque lá não tem a necessidade de trazer esses conteúdos, porque vão ser aqueles elementos que nunca foram elaborados, aquelas representações coisa, né? Onde a função alfa do psicanalista vai trazer, né? Devolver como um elemento alfa para a gente, né? Então, muitas vezes só um A ou um gemido, ele já está, é o ambiente emocional ali sendo melhor elaborado, né? E muitas vezes, num silêncio, você já sai aliviado, você não precisa falar nada,
Né? Você vai na sua análise, você não fala nada, mas você se sentiu contido no momento que talvez sua mãe não tivesse presente, naquela angústia que não tinha um nome. Né? É tão rico. E essa questão do paciente que você trouxe, que está em análise, ele leva o modelo para os seus demais vínculos, porque ele já teve um modelo do analista, então ele pode levar esse modelo para os familiares, né? Eu gosto muito dessa palavra modelo, viu, gente? É muito bacana, muito bacana. Pessoal, a conversa está tão gostosa, né? Que já estamos se aproximando a 1 hora de live já. Então, assim, dá para não ficar tão extenso. Eu gostaria de abrir agora para as palavras finais de cada um. Então, assim, o que você gostaria de deixar para a gente conseguir fechar esse tema? Vou começando pela Dani, e aí depois a gente vai dando sequência. Bem, eu e a comida temos uma relação muito forte, né? Que eu sou cozinheira, além de, né, psicoterapeuta, eu também sou cozinheira, então a minha relação com a cozinha é uma paixão muito grande. Mas quando pensar, né, no nutrir, né, o que eu estou nutrindo, né, o que eu estou escolhendo para colocar, né, no meu, né, no que eu vou me nutrir, e o que eu vou nutrir aquela família, né? Então, assim, é o comer com muita calma, né? Para que aquela digestão ocorra, né? Para que você absorva tudo aquilo, para que você tenha, né, fique nutrido de fato, né? Então, é pensar no que você come, né? Não só fome do que eu tenho, mas o que eu vou comer, né? Exato. Muito obrigada. Amanda? Obrigada a você. Agradeço, né, primeiramente, a todo mundo. Quando saiu o tema, e aí eu me propus a colaborar na live, a primeira coisa que me veio à mente, e na verdade, sempre que a gente está no grupo de estudo, nesse debate, que é um debate saudável, né? O nosso grupo é um ambiente extremamente acolhedor e expansivo. Me veio muito o texto do Freud, o Narcisismo, a introdução, que ali ele tem uma base muito grande para mim, assim, toda a teoria dele, porque ele fala da nossa capacidade de amar. E aí a incapacidade de amar adoece, e o sujeito, enquanto doente, também fica impedido de amar, e isso é um ciclo. Então, isso fiz a associação imediata com o nosso tema, que é a nutrição do ego, né? Que vem dos vínculos nutritivos. Então, assim, talvez isso, para quem não é do grupo, não é meio leigo, talvez, em psicanálise, fica muito um questionamento, assim, sobre essa questão do que é um vínculo saudável e o que não é. Então, todo mundo já sabe que eu sou a doida da tolerância à frustração, né? Estou sempre trazendo essa questão, para mim sempre termina aí. Então, o vínculo nutritivo é aquele em que você consegue adiar um pouco, né, a satisfação. Então, se você consegue perceber isso nos seus vínculos, é um vínculo saudável e nutritivo. Eu vou precisar contribuir um pouquinho, porque, assim, essa tua fala me remeteu o quanto a quebra do narcisismo da mãe e do analista é um ato de amor. É adiar as nossas satisfações para que o outro possa ser nutrido, para que o outro tenha uma base suficiente para que ele consiga seguir com a vida. E depois a gente vai retomando aos pouquinhos, né? Mas aí estaria, né? Então, assim, é aquela ideia. Eu gosto tanto dessas coisas que eu faço, mas eu vou deixar um pouquinho disso de lado para eu poder te oferecer. Né? Então, assim, não acho que não teria como não contribuir. Jéssica, Amandinha, vocês me permitem só fazer um... Claro, com certeza. Você propõe algo que devia ter trazido aqui antes, mas você trouxe o narcisismo, agora me veio um elemento de psicanálise de Bion, né, que vinha muito de frente, de acordo com o tema de hoje, né, sobre a nutrição e a contaminação, que seria o narcisismo socialismo. Né, que Bion vai trazer o Narciso versus Édipo, né, e essa questão da libido do eu e a libido objetal, né, que está sempre ali nesse processo de evolução, de expansão. Mas é que você trazendo agora me remeteu, isso daí vai ser para uma outra live, né?
Assim, Já uma das fica aí um próximo características, tema. Aqui uma tá das anoitecendo características do amor agora, é a viu, Renata? Pode Aí, falar, Ricardo. Pode falar, Ricardo. Não, Aqui uma das tá características. anoitecendo agora, aí já é a noite, então aí, ó, a gente fica É, aqui já tarde, é você... meia-noite já. Noite. Pode falar, Ricardo, desculpa. Igual a Jéssica estava falando, uma das características do amor é a renúncia, né? A principal, talvez, né? Exato. A renúncia de tudo, né? Então, assim, eu não preciso conhecer tudo, eu não preciso saber de tudo, né? Então, assim, a ideia, eu acho que cabe, fica aí já uma dica para um próximo tema, para a gente trazer uma live para falar sem memória, sem desejo, sem compreensão, essa quebra do Ai, narcisismo, ótimo. que eu acho que é muito importante para essa proposta de psicanálise, para a gente desenvolver, né? Então, vamos já bolar esse esquema para E acontecer. concórdia, né? E concórdia. A renúncia traz já a concórdia. Exato. Muito obrigada. Flávia, nos contribua então com a sua mensagem. A gente, assim, tá tão gostosa a conversa aqui, né? O nosso Pois bate-papo. é. Mas eu quero externar minha gratidão por participar aqui do GEPA. Sou novinha, né? 2 meses, assim, participando, tô amando. E, assim, o próprio nome faz jus a tudo que acontece. A questão do acolhimento, isso é muito legal, muito gostoso. E eu quero externar essa gratidão. E eu quero contribuir com uma última fala aqui, fazendo, na verdade, um convite, né? A gente está falando de nutrição, de contaminação, né, do ego, daquilo que vai nos nutrir nos nossos relacionamentos. Então, convidar, fazer esse convite a nós, né, a olhar, a rever os nossos relacionamentos, o alimento que a gente está colocando, né, para dentro do nosso, de nós, né, que efeito que isso está causando, essas relações, o que eu consigo, a partir daí, fazer com essa força ou não força, né, que é a questão dessa nutrição nossa, que vai nos fazer, de alguma forma, também produzir novos relacionamentos. Mas esse convite mesmo, a gente rever nossos alimentos. Nós que agradecemos. Assim, a Flávia, ela é recente no grupo, como ela disse, mas é alguém que está ali sempre falando, comentando, então, assim, é alguém participativa e muito bacana, e é sempre, assim, muito bem-vinda, né? É um prazer ter você aqui. Ricardo, nos diga. Vamos lá. Queria agradecer, né, a participação de todos aqui, todos que assistiram, o pessoal que está vendo, né, por aí. E assim, né, assim como na nosso corpo, a nossa mente, né, se alimenta daquilo que a gente permite entrar. Então, ou a gente se responsabiliza, né, pelas situações, ou a gente vai ficar esperando a nutrição vir pelo delivery. E dificilmente vai chegar. Excelente. Renata. Bem, acho que vou falar pouquinho. Antes de mais nada, eu quero agradecer de coração, Jéssica, pelo convite, né? Quero agradecer o pessoal que pôde disponibilizar uma horinha para estar aqui com a gente, acompanhando, comentando, né? Ao pessoal, muito agradecida pela contenção, pelo acolhimento de vocês aqui no grupo, agora na fala, né? E eu gostaria de deixar aqui mais como uma indagação, né? E voltando aí para a musicalidade, né, do Titãs. Você tem fome de quê? E você tem sede de quê? Eu deixo essa questão para o pessoal, né? Refletir, ficar digerindo mais ou menos a nossa conversa de hoje. Exato, muito importante. E assim, a minha fala, eu acho que tudo que vocês trouxeram já fecha o tema. Então, eu gostaria de trazer agora, para aqueles que nos acompanham, para quem vai assistir depois dessa live, que vai ficar disponível aqui no canal, se você tiver algum tipo de desconforto, se você por acaso fez uma reflexão e percebeu que talvez esteja cercado por relacionamentos desnutritivos, que estão te contaminando de alguma forma, você pode entrar no site do GEPA, que é www.gepa.com.br. Se alguém puder colocar nos comentários ali para mim, que depois eu preciso deixar abaixo do vídeo. E abaixo do vídeo tem um contato de todo mundo que participou dessa live. Você pode entrar em contato com eles, acompanhar o trabalho deles também nas redes sociais, que é muito bacana, que é muito nutritivo também. Indagações que estão ali, né, que geram algumas questões, mas que também movimentam, que é muito importante. Então, eu gostaria de agradecer vocês.
muito obrigada. Gostaria de agradecer a todo mundo que está aqui, que conseguiu contribuir. Cada contribuição foi muito rica. A gente não fala tudo, porque senão ia ficar muito mais extenso, né? Mas todas estão sendo lidas aqui e, né, se pudesse dar um coração em todas. Então, fica aqui minha gratidão. Gostaria de deixar aberto o convite. Na semana que vem, nós vamos ter o último encontro da jornada do GEPA, e não significa que as lives vão terminar, porque a gente já tem lives agendadas para os próximos sábados, e com certeza a gente vai criar mais movimentos, porque eu acho que falar é importante, né? Movimentar a psicanálise para que ela continue viva. No sábado que vem, nós vamos falar sobre essa nova proposta de psicanálise. Então, a gente vai falar sobre o GEPA, nós vamos falar sobre essa psicanálise do acolhimento. Então, vai ser também um momento muito importante. Quem puder estar presente, vai ser muito rico. Fica aqui minha gratidão para vocês. Obrigada, muito obrigada. Obrigada, foi ótimo. Gratidão imensa. Gratidão, então, bom fim de semana. Um beijo para todos. A gente Beijo a todos. Tchau, tchau, pessoal. Até mais. Até mais. Até mais.